Deus de amor e bondade, obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que neste momento derramas sobre nós, pelo que temos, pelo que somos, pelo dom de nossas vidas, por nos permitir estarmos aqui reunidos em Seu nome, por nos permitir sermos tarefeiros nessa Tua seara de luz. Jesus, Mestre de amor e luz, na certeza de que neste momento Tu abraça a cada um de nós. Te agradecemos pelo Seu imenso amor, por esse Teu Evangelho a nortear nossas vidas, por nos permitir estarmos em contato com essa equipe espiritual, esses amigos abnegados, que nos auxiliam, que estão sempre a nos intuir ao bom caminho. Senhor, nós te pedimos a bênção da sabedoria, da perseverança, fortaleça-nos em nossa fé, para que possamos ser, a cada dia de nossas vidas, instrumentos vivos e operosos dessa Tua seara de luz. E assim, Senhor, te pedimos, nos auxilie para que possamos compreender que tudo que for dito nesta noite possa acabar fundo em nossos corações, possamos sair daqui, refletir e colocar na nossa vivência e no nosso dia a dia. Obrigada, Jesus, amigos espirituais, gratidão, hoje e sempre. Vou ligar um pouquinho o ventilador. Boa noite a todos. Boa noite. Muita paz, muita alegria, muita felicidade por estar hoje aqui, nesse momento muito especial. Porque um dia nós vamos entender qual é a importância desse Evangelho para todos nós, para quem nos ouve, para quem nos vê, e para todo esse trabalho que é realizado dentro dessa casa. Nesse momento parece que assim, não tem muita importância. Porque geralmente eu vejo sempre nós os mesmos que estamos aqui. Eu vou falar dos outros alunos que também são convidados a estar e dificilmente eles encontram tempo para estar aqui a ouvir esta mensagem do Evangelho. E como eu coloquei hoje no grupo, a importância dele é o preparo que cada um tem para trazer essa mensagem. Mas eu fico ao mesmo tempo feliz porque eu sei que a casa tem uma equipe de trabalhadores voluntariados encarnados e voluntariados desencarnados. E fazendo uma busca, uma pesquisa, eu fui buscar a respeito de equipes. Quando nós falamos da casa, vem a equipe de fulano de tal do plano espiritual, da equipe de Lucas e tudo mais, a equipe do Dr. Edmundo, a equipe do Dr. Radamés, do Dr. Rafael, da equipe médica que existe na casa. Vocês têm ideia de quantos profissionais precisam da equipe médica? Vamos contar, nós precisamos de um médico que é aquele responsável por você, é aquele que vai conduzir você, que vai pedir todos os exames, certo? Esse médico é o primeiro. Depois, sem que a gente saiba, por trás ele tem um outro, que é um clínico geral, porque ele vai conversar com esse clínico geral para saber algumas dúvidas que possa ter tido ali com ele. Ele precisa também de ter um psicólogo clínico ou psicóloga, tá? Ele precisa ter uma equipe de enfermagem composta por técnicos específicos para esse trabalho.
ele precisa também de ter um anestesista. Olha, é grande o número de trabalhadores que, quando a gente fala de equipe médica, de trabalho, e quando nós falamos de nós trabalhadores aqui, nós também fazemos parte desse lado profissional que eles trazem junto para nos atender. Psicólogo, fisioterapeuta, psicoterapeuta, tudo isso tem na equipe médica do plano espiritual. E todos eles estão nesta casa no dia de hoje. O que eu fiquei encantado foi eles pedindo a permissão para poder estarem aqui para ouvir a mensagem do Evangelho. Nesta casa, como nós já sabemos, existem andares que a gente sabe para cima, mas nós não sabemos a extensão e a expansão que ele tem para atender todas as pessoas que vêm até aqui, enquanto nós encarnados, aqueles que vêm conosco, e não são poucos, são diversos, aqueles que estão acostumados a andar com a gente aí pela rua, vêm também, aqueles que a gente atrai com a nossa anteninha para eles virem aqui. Então são assim, infinitos socorros prestados nesta casa. E hoje eu escolhi um tema para falar sobre a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, a gente olha e a gente fala assim: sou eu esse servo que está aí, e Jesus está se referenciando. Nós já conhecemos ela, mas é bom a gente lembrar. O Senhor chama 3 servos e a eles é dado uma certa quantia de uma peça chamada talento. E ele diz que ele vai fazer uma viagem e que quando ele voltar, ele vai chamar para si e perguntar o que cada um fez com esse talento. Então, a um ele deu 10 talentos, eu vou colocar da minha forma, 10 talentos, a outro deu 5, a outro deu 2. Aquele que deu, a ele concedeu os 10 talentos, pegou isso e multiplicou. O outro também, mas aquele que pegou 2 talentos, enterrou debaixo da terra. Vou colocar assim, né? Colocou debaixo do colchão. Mas, legal, é importante a gente lembrar isso aí. Primeiro, vamos lembrar, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Os servos somos nós. A cada um é dado um talento, ou talentos, porque veja bem, uma peça de talentos, em média, custava, o valor atual de hoje seria em torno de R$25 mil. Um talento. Um talento. Em média, R$25 mil. Se naquela época fosse considerado, olha o valor, olha a grandiosidade disso. Então, assim, pensa, um que teve 10, um que teve 5 e outro que teve 2. Não era pouca coisa, era muita coisa. Era um valor fantástico que dava para essa pessoa se virar nos dias de hoje, né? Então, quando ele faz isso para a gente e ele passa esses termos de talento, hoje nós olhamos para isso, ele está falando das possibilidades que nós temos de desenvolver em nós a capacidade de levar adiante os seus princípios. Deixando esse lado de lá, né, do valor financeiro, olhando para nós as oportunidades benditas que nós temos numa casa espírita de desenvolver toda a nossa potencialidade. A alguns é dado a oportunidade de ter mais talento, a outro um pouco menos, e um pouco menos ainda. Mais do que isso, por causa do compromisso e a responsabilidade assumida no plano espiritual, tá? Que são as oportunidades que ele virá para desenvolver e conduzir o povo de Jesus. Aí você tem líderes, liderança e liderados. Líderes, nós temos aí, eu vou colocar entre aspas, porque dentro do
Espiritismo não tem liderança, mas em outros campos sim. Vou colocar para nós assim: hoje Edivaldo, Haroldo Dutra, são pessoas líderes dentro do Espiritismo, estou colocando eles, que nós vamos buscar lá e inspirar neles, para que a gente possa desenvolver em nós as nossas potencialidades dentro do campo do Espiritismo. Desses aí nós podemos tirar, vamos dizer, outros palestrantes menos tão evoluídos, tão crescidos quanto eles, mas temos outros. Então está dentro do campo dos liderados, da liderança também, e nós que somos os liderados aqui dentro. Então existe aqui as oportunidades benditas para que nós possamos desenvolver essa capacidade e levar o conhecimento de Jesus. Vou pegar esses ensinamentos que ele trouxe aqui. O talento. Quando ele chama isso, quando ele distribui esse valor a esses talentos lá, gente, essas pessoas não eram pessoas boas. Não eram pessoas que não tinham conhecimento. Não eram. Eram pessoas que já tinham dentro de si todo o conhecimento, porque quem é a pessoa que vai dar, por exemplo, assim, para uma pessoa que não tem nenhum conhecimento financeiro, dar 25 mil reais na mão dele para que ele possa trabalhar? Ninguém. Ninguém dá. Para quem que eles vão dar esses valores? Para quem conhece sobre a aplicação financeira, desenvolvimento, como que faz para reproduzir tudo isso, não é? A nós também. Quando ele fala nesse talento e traz os nossos ideais, ele está falando para nós que a cada um é dado a potencialidade, porque você é capaz de desenvolver e levar adiante. Quando ele coloca nesse trabalho, que é aquele que desenvolveu e trouxe, multiplicou seus valores e o outro também, ele fala de uma coisa que nós precisamos ter dentro da casa espírita: bom senso. Porque o bom senso, ele tem que ser usado dentro da casa espírita. Ah, mas como assim o bom senso está lá dentro? Ué, ninguém pega um valor financeiro e coloca em qualquer lugar. Ele tem que usar raciocínio, lógica, que é o que nós chamamos de bom senso. Compreensão e saber aonde vai aplicar e como vai fazer e como vai retirar. Então Kardec, quando ele fala para nós que nós espíritas devemos usar dentro de uma casa espírita ou dentro da comunidade espírita, dentro da doutrina espírita, o bom senso, ele está pedindo: tenha lógica, tenha razão, tenha compreensão e entenda o que você está fazendo. Vou colocar de um modo geral, porque isso aqui vai para fora, vai para dentro do YouTube e outras pessoas vão ver isso aqui. Dentro da casa espírita hoje nós não estamos tendo bom senso. Quando eu falo aqui bom senso, é para todos nós de um modo geral. O bom senso no comportamento dentro da casa, o bom senso na forma de se vestir. Ah não, mas para um pouquinho, você está falando, a doutrina espírita não proíbe ninguém de vir com determinada roupa. Sim, nunca houve nenhum tipo de proibição. Por isso, o uso do bom senso. Nós somos pessoas que temos o conhecimento quando nós estamos aplicando um passe, mas quem está sentado aqui e vai lá, ele não tem compreensão e talvez nem tenha esse bom senso. Eles podem vir de qualquer forma, nós não, porque eu sou condutor, eu tenho essa representatividade, porque quando eu vou lá tomar um passe, ou quem vai lá tomar um passe, sabe que essa pessoa está dentro das suas atitudes normais, que buscou um dia para que ele pudesse trabalhar dentro de si, sabe o que ele está pegando lá no alto, trazendo, quais são as energias que estão colocadas. Isso é chamado de bom senso. Quando eu entro lá dentro com uma roupa decotada, ou de short, ou uma roupa que deixa mais assim,
eu desvirtuo a mente de quem está ali, porque ele pode não entender. Que pessoa é essa que está diante de uma casa, diante de um trabalho, que é de renovação espiritual e vem com a roupa toda dessa forma? Outro dia nós falamos aqui a respeito da mente das pessoas. A mente da pessoa vai lá. Então, o nosso trabalho aqui é de ter uma postura. Nós podemos ser o que for, mas nós devemos ter uma postura porque essas pessoas estão nos vendo. Alguém falou outro dia aqui, acho que foi a Ana, que ela falou que uma pessoa que estava lá fora ou encontrou e falou assim: elas estão lá, são lá do Monte Estendidas. Acho que foi a Ana, né? A Rosa. Então, é isso, nós somos vistos, nós não reconhecemos muitas vezes, mas as pessoas nos veem. Então, se eu tiver um comportamento aqui diferente lá fora, eles vão perceber. Então, o bom senso da doutrina espírita, ela traz para esse campo, para a gente poder olhar e analisar como que está sendo. Quando ele fala, eu vou buscar aqui porque eu preciso, minha mente não registra tudo de uma vez, né? E quando dentro do campo que ele vai falando aqui, o que é assim, bom senso no foco das atividades dentro da casa espírita. É bom que isso aqui vai lá fora, porque eu visito casas e vejo comportamentos bons e comportamentos que eu vejo que falam assim: não compete uma casa. Conversa sobre política, conversa sobre novela, conversa sobre isso. Nós aqui, antigamente tinha uma plaquinha aqui que falava ali fora, assim: o silêncio é uma prece. O silêncio é uma prece. Quando eu estou conversando fora, ou assunto que não está relacionado com a parte doutrinária, meus pensamentos vão para fora, eu abro uma brecha para que eu possa ter infiltrações aqui dentro da casa ou nas casas espíritas. Então isso é muito importante. Dentro de uma casa espírita, se você não tem o que falar, cale-se e entre em oração, que é onde que eles vão buscar em você as energias para poder trabalhar com quem está precisando. Às vezes, por que eu mudei também a questão do passe ser por depois? Porque muitas vezes a pessoa chega, nem sentou, já está nos chamando. Deixa a pessoa sentar, ter um pouquinho para ela poder respirar, para depois alinar. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar dentro do bom senso, tá? Então, aqui, bom senso no nosso comportamento, na nossa forma de falar, para a gente não sair fora, né? Buscar conhecimento. Quando ele fala aqui de passar os valores ali, esses talentos, ele fala que aquelas pessoas têm conhecimento. E nós temos conhecimento? Claro que temos. O que tem menos tempo aqui está com 5 anos, vamos dizer. Então tem um conhecimento já o suficiente para buscar e praticar esses ensinamentos dentro da casa, fora da casa e aonde eu estiver. Eu lembro de uma pessoa que frequentou aqui a casa, que hoje está no outro caminho, não está mais aqui. Mas ele disse assim: eu lembro, Nova, quando você disse assim: faça tudo como se Jesus estivesse aqui do teu lado. Ele disse que foi a pior coisa que eu falei. Que ele disse assim, que ele fumava, ele falava assim: eu ia pegar o cigarro, eu lembrava, Jesus está do meu lado. Eu chupava uma bala, ele falou assim: eu chupava uma bala, eu tinha o costume de jogar bala pela porta do carro. Hoje meu carro é cheio de papel de bala, porque eu lembro que jogar lá fora, Jesus está vendo todas essas nações. Então, muitas vezes esses ensinamentos é vindo para que a gente coloque em prática no nosso dia a dia. E isso é importante, porque muitas vezes eu venho aqui, recebo todo o manancial do Evangelho, das palavras, das palestras que são trazidas, eu me preparo, ouço lá dentro falar sobre o livro Fonte Viva, ou mesmo do Evangelho, e saio daqui e não coloco nada disso em ação. É necessário a gente ter e buscar esse conhecimento para que mais e mais eu me desenvolva. Coragem.
pessoal que recebeu esse dinheiro, esses talentos lá na época, e olhando para nós aqui nos dias de hoje, eles tiveram coragem de fazer as aplicações. O outro se acovardou, teve medo, mas devolveu o mesmo valor. Não houve desenvolvimento nessa pessoa. Ela estacionou, ela ficou naquela zona de conforto. Aqui está bom, aqui está muito bom, assim está bom, não preciso mais disso. Desenvolvimento. Ele fala nessa parte de buscar essa ousadia. Seja atrevido, você tem um potencial. Jesus falou que nós podemos fazer tudo o que Ele fez e muito mais. Isso é trazer para nós potência, trazer força, trazer confiança. Mas, no entanto, eu me amiúdo. Por quê? Porque o mundo lá fora é melhor do que o que aqui dentro. Eu tenho muitas atividades lá fora, mas Jesus diz, a minha seara é grande. Quando Jesus fala de seara, gente, vocês sabem o que é seara? Seara é o mundo. Seara é o mundo. Na realidade, seara ela tem um significado de plantação. Por isso ele usou a palavra seara. A minha seara é grande. Mas falta quem? O trabalhador. Então o trabalhador não é para a casa espírita. A Léa cita uma frase do Garoto Dutra que eu acho ela fantástica. Que é assim, a casa espírita não é para você vir fazer oração. É para você vir buscar conhecimento. Orar, nós oramos lá fora, nós oramos em todos os lugares. Na casa espírita você vem buscar conhecimento, para que você possa modificar. E ter conhecimento, a gente está guardando só para nós. É o que pegou lá. Nós vamos devolver as mesmas coisas. Mesmo tanto, mesmo pouquinho lá que eu peguei, não desenvolvi, não cresci. Por quê? Porque eu fiquei com medo. Medo do que vão falar, medo de deixar algumas atividades que eu tenho lá fora, medo de fazer o que a doutrina pede, de levar. Não, eu fiz assim, a Miriam vai fazer aula, viu? Quantas vezes eu já coloquei aqui para fazer, venha fazer uma aula, não vem. Pega uma aula, venha dar uma aula, pega uma turma, nós já temos potencial para tudo isso, todos nós. Aí eu lembro quando o Emmanuel, quando ele diz para nós assim, quem leu o Evangelho, ou quem ouviu o Evangelho por uma única vez, sai da condição de necessitado para a condição de ajudar. Nós estamos aqui há quanto tempo estudando o Evangelho? Pegar turma, desenvolver o potencial, porque senão nós vamos desenvolver o mesmo talento para Deus e para Jesus. Desenvolver essa potencialidade que a gente tem. Estudo, a doutrina espírita ela é baseada em cima de estudo. Não adianta. É em cima de estudo. Ah, mas eu não gosto de estudar. Então você vai ficar nessa base, devolvendo as mesmas coisas. Porque quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, mais eu desenvolvo, mais eu levo adiante os ensinamentos com maior clareza. Jesus lá atrás, ele disse assim, eu não posso falar todas as coisas nesse momento, porque as pessoas que estão aqui não têm a condição do entendimento. Há 160 anos atrás, ele cumpriu a promessa dele, dizendo que ele estaria conosco, que ele mandaria o Consolador prometido a nos mostrar todas as coisas, porque nós estaremos na condição de entender. Mas eu fico pensando, será que nós estamos na condição de entender os ensinamentos dele? Hoje talvez ele fale assim, não posso falar todas as coisas porque o pessoal ainda não entendeu a minha missão. 2024 anos, nós estamos ainda pecando nos mesmos pontos. Vou lembrar uma passagem muito simples, não vai muito longe. Há 29 anos atrás, o mentor dessa casa trouxe uma mensagem que ele diz da seguinte forma, que esse grupo se reuniu, eu vou colocar agora, há 130 anos, 140 anos,
né, que era 121 mais 29, 150 anos. Há 150 anos, se eu estivesse falando hoje, que naquela época da fundação, ele diz, há 121 anos esse mesmo grupo se reuniu para estudar o amor, não compreender o abuso e foram ficando pela estrada da ilusão. Olha nós aqui de novo. No mesmo caminho, na mesma coisa. Por quê? Porque nós não compreendemos essa luz que emana. Nós ainda estamos na órbita de Jesus, mas ainda não chegamos ainda a ter esse amor no nosso coração. Então, dentro dessa parábola que ele traz para nós, que foi num momento muito específico que ele fala lá no sermão da... E agora? Escatatônico, não é qualquer coisa assim. Mas assim, foi lá no Monte das Oliveiras, que ele falou para os seus apóstolos, trazendo uma mensagem escatológica. Isso. Tá? Que ele trouxe para nós essa mensagem para que nós possamos desenvolver a potencialidade. Jesus, ele confia, ele sabe que cada um de nós tem uma força imensa, basta querer. Basta querer. E a gente vai transformar tudo à nossa volta. Então, é importante a gente ter esse olhar carinhoso pela parte da doutrina. Essa parte nossa, que ele vai falando, vamos ser multiplicadores. Não vamos ser aquela pessoa que vamos simplesmente guardar o que nós já sabemos. Vamos multiplicar. E essa multiplicação compete a cada um de nós. Ele escolheu a mim, ele escolheu a cada um de nós. Ele escolheu a cada um que está aqui ouvindo no dia de hoje pelo lado espiritual, para que nós possamos desenvolver na prática do amor, na prática da caridade, na prática do perdão, na prática da compreensão, vivenciar esse amor na sua totalidade e na sua plenitude. Que Jesus nos abençoe. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de ambos, só temos a agradecer, Senhor, pelas oportunidades que nos concedes. Deixamos aqui, Senhor, vibrações de muito amor, de muita paz. Que o Teu amor envolva todo o nosso planeta Terra, acalentando corações, levando bálsamo de saúde, de paz a todos aqueles que se encontram em sofrimento, levando a luz deste Evangelho a clarear caminhos, a nortear vidas, assim como nós, como tarefeiros da Tua seara, estamos aqui buscando sermos melhores, buscando seguir esta luz. Pai amado, nos abençoe, nos auxilie, a que possamos não nos perder neste caminho, a que possamos seguir de mãos dadas, corações unidos, a levar este amor, dessa luz, dessas bênçãos que recebemos nessa casa de luz, que possamos nos fortalecer, auxiliando sempre as tarefas dessa casa, que tanto auxilia, que tanto ajuda, que tantos trabalhos nos oferece, nos auxilia a abraçar com amor, com carinho. Jesus, Mestre querido, gratidão, pois seu manto de luz está sempre cobrindo a cada um de nós, nos auxiliando a não dispersar. Bons amigos espirituais, obrigado por tanto carinho, por tanta paciência com cada um de nós. Que possamos
nessa data, vivenciar, refletir sobre tudo que aqui ouvimos e cada coração buscar a melhor tarefa, o melhor caminho, sempre unidos. Como disse o nome, nos encontramos, nos dispersamos, nos reencontramos, que possamos desta vez seguir, não nos dispersar, cada um segurando na mão, seguirmos juntos com Jesus. O amor de Deus, nosso